Buenas, minha gente! Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo ajudar o profissional de educação física a ter um faturamento superior a R$ 10.000 por mês. Como? Trabalhando com pessoas idosas. Mas por que pessoas idosas? Eu costumo responder isso salientando aqui 3 motivos principais. Primeiro motivo: crescimento populacional de idosos aqui no Brasil. Segundo ponto, segundo motivo: aumento da expectativa de vida, ou seja, vão ter mais idosos daqui para frente e idosos com mais idade, mais velhos. E um terceiro ponto é a pouca concorrência. Ou seja, existem milhares de personagens, né, no Brasil, mas são poucos que são especializados no atendimento a pessoas idosas. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou personal sênior há mais de 17 anos, tenho especialização em atendimento personalizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho também especialização em educação física gerontológica pela PUC. Aliás, foi a primeira turma de educação física gerontológica aqui no estado. E atualmente eu sou proprietário de uma academia aqui em Porto Alegre, uma academia de atendimento personalizado, e sou proprietário de academia graças ao trabalho que eu fiz aí ao longo desses anos como personal trainer, né? E graças ao público idoso que foi, né, ao qual eu me direcionei a minha carreira, né? Gente, nesse vídeo de hoje, nessa live, eu vou falar aqui para vocês, vou mostrar de que forma que vocês podem ser mais específicos com os treinos dos alunos idosos de vocês. Como que vocês podem entregar um trabalho que seja mais assertivo e também mais seguro para os alunos de vocês, tá? E assim, claro, vocês vão passar a ter um maior reconhecimento, uma maior valorização, tá? Mas olha só, por que eu vou falar sobre isso? Porque, gente, eu converso aqui na página, principalmente, com diversos colegas, diversos personagens, e uma das coisas que mais chega para mim é que esses personagens falam que tem insegurança na hora de prescrever para os alunos idosos. Insegurança. Mas aí eu fico pensando, mas o que é essa insegurança? Será que não é não ter conhecimento para fazer uma programação de treinos para um aluno idoso? Ou será que a insegurança daqui a pouco é de machucar esse aluno idoso, né? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E eu vou ensinar uma forma que vocês conseguem identificar uma alternativa, uma maneira de fazer, de realizar um treino de maneira mais segura e mais específica de acordo com as necessidades que o seu aluno tem. Certo? Muito bem. Eu falei que todo esse processo aí gera mais reconhecimento para o profissional, né? Só que, gente, reconhecimento é apenas um dos pontos positivos quando a gente realiza um bom trabalho, né? Mas reconhecimento não é o principal. Ninguém vive só de reconhecimento. Eu não acordo todo dia às 5 da manhã para começar as minhas aulas em busca de reconhecimento. Reconhecimento é apenas uma das situações, uma das coisas, mas o principal não é reconhecimento. Eu acordo às 5 da manhã porque eu quero faturar mais. Porque eu quero começar as minhas aulas mais cedo, quero ter mais alunos e quero ganhar mais dinheiro. Esse é o meu objetivo. Então, eu acredito que seja também o objetivo de muita gente. E é também o meu objetivo aqui com essa página, aqui com vocês. É o aumento
né, não digo salário, não é salário, mas o aumento desse faturamento mensal que vocês têm atualmente. Esse é o grande objetivo aqui da página, e é o meu também. Então, eu já adianto aqui para vocês de que nada adianta a gente ter um conhecimento teórico, né? Saber ser um profissional tecnicamente excelente, mas a gente não saber vender o nosso trabalho, né? É muito diferente uma coisa da outra. Vamos ver quem está aqui? Robertinha! Ô, Roberta! Tudo bem, querida? Robertinha foi minha aluna, aí se mudou, infelizmente se mudou, porque eu adorava dar aula para ti, Roberta. Uma das alunas mais fiéis que eu já tive aí. Um abraço, querida. Então, gente, voltando. Não adianta ter todo esse conhecimento teórico, né? Saber tudo sobre doenças relacionadas a pessoas idosas, como lidar com um aluno que seja idoso, como é que é a velocidade da aula, né? Saber sobre periodização de idosos, se não conseguir usufruir desse conhecimento, não conseguir externar isso, não conseguir vender. Como eu falei para vocês antes, o objetivo principal aqui da página e de vocês deve ser o aumento desse faturamento mensal de vocês. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês nesse sentido. Eu não sou aqui um Google, não sou um curso de pós-graduação. Eu estou ajudando vocês a ter mais conhecimento, obviamente, mas estou passando também a minha experiência no dia a dia, para vocês aumentarem esse faturamento mensal, certo? Uma brincadeira que eu gosto de fazer, eu sempre digo que tem um personal que é o CDF, né, que é aquele que é muito bom tecnicamente, sabe de tudo, tem conhecimento sobre todas as características, doenças, enfim, só que é um cara que não vende, não ganha dinheiro, porque ele não sabe como fazer isso. Por outro lado, tem o personal que eu chamo de balaca. Balaca é um termo, uma gíria aqui do Rio Grande do Sul, tá? Talvez vocês aí de outros estados nem saibam o que é a balaca, o que é ser balaqueiro. Mas é aquele cara que tem o dom da trova, sabe? Que vai pra internet, sabe se comunicar e fala e vende o serviço dele. E talvez ele nem seja tão bom tecnicamente, mas ele vende o trabalho dele. Então, gente, o que eu falo é que um personal, né, para ser o personal, ele tem que ter um pouquinho do personal CDF e um pouco também do personal balaca. Ou seja, ele tem que ser bom tecnicamente, né? Ele tem que passar exatamente o que ele conhece, transmitir todo o conhecimento que ele tem, mas ao mesmo tempo ele tem que usufruir desse conhecimento e ele tem que saber externar isso, ele tem que saber vender esse conhecimento para as outras pessoas, porque assim ele vai se tornar uma autoridade, ele vai se tornar uma referência, certo? Bom, vamos lá, mas nessa live aqui eu quero falar um pouquinho mais para vocês, eu quero fortalecer um pouco dessa parte técnica, certo? Vou mostrar para vocês, então, como é que vocês podem acertar o ponto do treino de vocês, acertar a medida do treino de um aluno idoso, tá? Então, como que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Quando vocês descobrirem, e aqui talvez esteja o segredo da minha aula de hoje, quando vocês descobrirem o nível de capacidade funcional do aluno de vocês. Capacidade funcional, nível. Pô, será que existem níveis diferentes de capacidade funcional? Não, mas o que é capacidade funcional? Gente, habilidade que uma pessoa tem de desenvolver qualquer ação do dia a dia dela, né? Qualquer tarefa que ela tenha que fazer, como por exemplo, tarefas de autocuidado. É a pessoa conseguir ter independência para se vestir sozinha, para se alimentar sozinha, para tomar banho e outras atividades que ela tenha.
que podem ser inclusive mais, daqui a pouco, exigentes, né? Bom, mas por que é importante a gente descobrir o nível de capacidade funcional do nosso aluno idoso? Primeiro, porque a funcionalidade é o principal objetivo quando a gente trabalha com uma pessoa idosa na academia. Tem gente que vai para a academia por questões estéticas. Agora, quando eu vou trabalhar com uma pessoa idosa, o meu principal objetivo com ela é a manutenção e a melhora da funcionalidade dela. E vou dizer para vocês, mesmo aqueles idosos mais jovens, vamos dizer assim, pega uma pessoa de 60 anos, ela pensa na estética dela, com certeza. Mas, gente, daqui a 10 anos, ela já vai passar a sofrer um pouco com os declínios naturais aí, fisiológicos, né, que ocorrem com o processo de envelhecimento. Isso é natural. Todo mundo vai passar por isso. Então, mesmo que eu esteja fazendo um trabalho voltado para a estética, eu, por trás, nos meus treinos, eu já estou pensando também na questão da funcionalidade dessa pessoa. E eu vou trabalhar as capacidades físicas que são necessárias para isso. Segundo ponto importante, por que então é importante a gente descobrir o nível de capacidade funcional? Porque a gente vai conseguir identificar justamente quais são as capacidades físicas que nós iremos dar ênfase nos treinamentos com cada pessoa. E isso é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Muito bem, tem mais uma razão. Porque, gente, assim, descobrindo o nível de capacidade funcional, nós vamos ter condições de elaborar um programa de treinos mais específico para o nosso aluno, de acordo com as necessidades que ele tem. E tem mais. No momento que a gente sabe o nível... Tocou meu telefone aqui, só tirei aqui a ligação e já voltei. No momento que a gente sabe o nível de capacidade funcional do nosso aluno, a gente vai conseguir estruturar também melhor a avaliação física dele. Por que eu falo isso? Porque se aparece para mim uma pessoa com 60 anos, tá? Vamos usar esse exemplo. Só que é uma pessoa que faz atividade física com frequência. Tem todo um histórico já de exercício, enfim. Tem alguns testes que eu não vou precisar fazer com ela, porque eu sei que não vai ser necessário. Então, sabendo o nível de capacidade funcional, eu já começo a selecionar também alguns testes que eu vou fazer na minha avaliação física. Legal, né? Muito bem. Mas, Guilherme, como é que eu posso, então, descobrir o nível de capacidade funcional do meu aluno? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Gente, eu consigo descobrir o nível de capacidade funcional através de um questionário de 12 perguntas. É um questionário de autoavaliação, tá? Esse questionário é de Rick Jones, ok? Nós temos na Ativa um e-book que fala só sobre avaliação física para idosos, tá? Inclusive ele está disponível à venda aí na nossa página. E dentro desse e-book consta esse questionário. Então eu tenho ele aqui comigo, eu tenho o nosso e-book impresso, tá? Então eu tenho o questionário aqui comigo e vou explicar para vocês como é que funciona. Então assim, é um questionário de autoavaliação da capacidade funcional. Então tem 12 atividades, né, diárias, e a pessoa, o aluno, ele vai identificar qual é a capacidade dele de realizar essas 12 atividades que estão no questionário, certo? Então, olha só, como é que ele pode responder? De 3 maneiras. Eu vou falar uma atividade para ele e ele vai me dizer se ele consegue realizar a atividade, se ele consegue realizar, mas com alguma dificuldade ou ajuda, ou então ele não consegue realizar essa atividade. Então é dessa maneira que ele vai me responder. E assim, eu vou falar aqui para vocês quais são as atividades, tá? Primeira,
tomar conta das suas necessidades pessoais, como se vestir sozinho. Pergunto isso para o aluno e o aluno vai lá. Você consegue fazer? Então eu marco aqui no número 1. Sim, ele consegue fazer. Segunda atividade, tomar banho. Consigo fazer? Anoto lá. Caminhar fora de casa, de 1 a 2 quadras. Ali anota. Fazer atividades domésticas leves, como cozinhar, tirar pó, lavar prato, varrer. Quinta atividade, subir ou descer escadas. Dele, opa, aqui eu subo, mas, tem aquela dorzinha. Eu subo, mas eu tenho que me agarrar lá no corrimão, senão eu não consigo subir. Então eu já vou marcar o 2 aqui, porque ele tem certa dificuldade para realizar essa atividade, certo? Próxima, fazer compras no supermercado. Sétima, levantar e carregar 5 quilos, que corresponde a um saco de arroz, tá? Oitava, caminhar de 6 a 7 quadras. Nono, caminhar de 12 a 14 quadras, ou quarteirões, né? Décima atividade, levantar e carregar 13 quilos, que é correspondente a uma mala grande, tá? Número 11, fazer atividades domésticas, como pesadas, né? Como aspirar, esfregar piso. Aí o meu aluno já, essa eu não consigo fazer. Não tenho condições. Ele já vai para o número 3 aqui, tá? Ou, número 12 aqui, fazer atividades vigorosas, como caminhar grandes distâncias, mover objetos pesados, etc. Então são essas 12 atividades que ele vai analisar uma por uma e ele vai dizer se ele consegue realizar, mas tem alguma dificuldade, ou então ele não consegue realizar. O resultado, o nível funcional, vai ser classificado, tá, em três grupos. Tá? Os avançados, que são aqueles que realizam 12 dessas atividades sem dificuldade. Os moderados realizam de 7 a 11 dessas atividades que eu citei. Ou então o baixo, que realiza 6 ou menos atividades, tá? Então, gente, respondendo esse questionário, eu consigo ver aí o nível, aonde se enquadra o meu aluno de acordo com o nível funcional dele, tá? E aí, o próximo passo é classificar esse meu aluno em outros 5 grupos, né? E esses 5 grupos, eles são analisados de acordo com a capacidade deles realizarem atividades físicas diárias ou instrumentais de vida diária, tá? Nessa classificação aqui, que é a que eu mais utilizo, e eu pego como referência o questionário, eu posso classificar o meu aluno em 5 grupos, tá? Os grupos são os seguintes. O idoso, que é fisicamente dependente, tá? Ou seja, ele precisa de uma outra pessoa para realizar as atividades do dia a dia. Aquele idoso que é frágil, o idoso que é fisicamente independente, ele consegue realizar algumas tarefas leves, tá? Que não tem muita demanda física. Tem quarto, aquele que é fisicamente condicionado, tá? Então aqui ele já realiza um trabalho físico moderado, né? Pratica algum esporte, faz academia, enfim. E tem o último grupo, que é da elite física, tá? Esse aqui tem histórico já de exercício na vida, participa de competição, foi atleta, enfim, tá? Essa classificação, eu prefiro fazer essa classificação aqui dos 5 níveis, tá? Em relação àquela outra dos 3 que eu falei para vocês, porque essa aqui é mais completa, tá? E eu já vou mostrar o porquê que eu opto por essa aqui. Olha só. Muito bem, descobri ali qual é o nível funcional do meu aluno. Beleza. Encaixei ali, classifiquei ele, tá, num grupo. Muito bem. O que adianta eu saber disso? O que adianta eu saber? Guilherme, tá, classifiquei aqui o meu aluno como sendo um idoso frágil. E aí?
que isso quer me dizer? Agora é que vem o detalhe. Olha só. Depois que eu classifiquei o meu aluno de acordo com o nível de capacidade funcional, e eu descobri que ele é do grupo frágil, eu tenho a possibilidade de saber quais são as capacidades físicas que eu devo priorizar no treinamento dele. Olha que legal. Então, assim, para esses 5 grupos, tem capacidades físicas diferentes das quais eu devo dar ênfase no meu treino. E isso que é legal, porque isso, gente, vai tornar o treino de vocês mais direcionado. Então, se eu pego um idoso de 60 anos, que foi atleta a vida toda, tem histórico de exercício, já treinava, será que eu vou passar o mesmo treino para ele e vou entregar as mesmas capacidades físicas do que um outro aluno idoso de 60 anos que é totalmente sedentário, tem síndrome metabólica, né? Tem lesão no joelho? Será que vai ser o mesmo treino? Eu vou utilizar as mesmas capacidades físicas nos dois? Claro que não. Então, por isso que eu tenho que identificar primeiro qual é o nível de capacidade física do meu aluno. Porque aí eu já começo a direcionar mais o treinamento dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu classifiquei aí o meu idoso de 60 anos como um idoso frágil, tá? Quais são as capacidades físicas que eu devo trabalhar com ele? Então, aqui, ó, descritas aqui no meu e-book. Olha só, eu devo trabalhar força, flexibilidade e equilíbrio nas atividades básicas e instrumentais de vida diária. Pô, beleza. Aí se vocês pegam isso aqui, tem o idoso frágil, e vocês têm essa orientação, vocês já sabem como vocês vão começar a prescrever um treinamento para essa pessoa. Imagine vocês peguem esse idoso frágil. E aí, como muita gente faz, muito personal faz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aquecimento lá na esteira, uns 15 minutinhos, né? Gente, esse idoso, ele é fragilizado. Ele não tem força e ele não tem equilíbrio para ficar 15 minutos numa esteira. Vocês entendem onde eu quero chegar? Muito bem, Guilherme. Mas eu tenho aluno idoso já há anos e eu dou um treino ali para eles, né? Eu sempre faço a mesma coisa e tá tudo certo. Eles não reclamam. Claro, eles não vão reclamar, gente. Porque são vocês que têm o conhecimento e o que vocês falarem, eles vão seguir. Agora, o que eu tô falando aqui é para personal trainer que quer faturar mais de 10 mil por mês. Se você ficar nessa onda aí de que faço um treino, o meu aluno não reclama, que eu já tenho um padrão, você nunca vai sair do lugar. Agora, se você tem um treino que é mais específico, atende às necessidades do aluno, é um treino programado, com progressão, e você explica, demonstra, mostra isso para o seu aluno, a resposta que você vai ter dele é totalmente diferente. O seu trabalho vai ser muito mais valorizado. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Esse é o grande detalhe. É o que eu estava falando para vocês. Não adianta vocês saberem de tudo isso e não externarem para os alunos de vocês. Senão vocês não vão ser valorizados. Vocês não vão ganhar mais. De novo, o meu objetivo aqui é aumentar o faturamento mensal. É vocês passarem dos 10 mil por mês. Então, se vocês não entregarem um trabalho qualificado, isso não vai acontecer. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Pois bem, vou passar para vocês aqui uma ideia de outro grupo, só para vocês terem uma ideia. Peguei o exemplo do frágil, tá? Então, vou voltar aqui no frágil. O que o frágil precisa? Força,
flexibilidade e equilíbrio nas atividades básicas e instrumentais de vida diária, ok? Beleza. Comparem agora com o idoso que pertence à elite física. Olha o que é recomendável para ele: força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade e equilíbrio. Tá? Agora, coordenação, agilidade e habilidades específicas do esporte que ele pratica, se é que ele pratica algum esporte. Então vocês podem ver que aqui o leque já aumenta. Claro, é uma pessoa que é bem condicionada, pratica um esporte, né, já fazia academia, eu consigo ir muito mais além com ela. Consigo trabalhar outras capacidades físicas. Aliás, eu devo trabalhar outras capacidades físicas porque ela precisa, porque ela faz atividades, ela tem tarefas que exigem muito mais dela, que exigem essas outras capacidades físicas dela. Então, essa é a grande diferença. E aí, será que vocês vão passar um treino feijão com arroz para esse cara que pertence à elite física? Podem passar. Mas provavelmente essa pessoa não vai ficar muito tempo com vocês. É preciso saber a parte técnica e saber vender. Certo? Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui. Gente, tudo isso que eu estou mostrando aqui, tá? Vocês podem aplicar com os alunos de vocês, tá? Só que vocês precisam explicar o que vocês estão fazendo com esse aluno. Ou seja, por que ele faz esses tipos de exercícios e outros alunos não fazem? Por que ele não faz algum exercício que o outro lá, ó, da sala de musculação está fazendo? Por que a avaliação física eu preciso fazer esse teste? Então, tudo isso, tudo que vocês fazem com o aluno de vocês, vocês têm que explicar para eles, tá? Porque assim, primeiro, eles vão se sentir mais seguros. E aí eles vão passar a ter mais confiança em vocês. Depois, isso valoriza, né, o trabalho de vocês, né? Imaginem vocês entregando resultado para o aluno de vocês. Poxa, além dele ficar satisfeito, ele vai no boca a boca, né, falar isso para outras pessoas também. E com isso aumenta a possibilidade de vocês conseguirem captar mais alunos. Ah, Guilherme, de novo isso, poxa, mas eu faço meus treinos na boa, né? Meus alunos nunca falaram que estão insatisfeitos comigo. Vou repetir para vocês, se vocês quiserem manter isso, beleza, mas vocês nunca vão sair do lugar. Não adianta depois ficar reclamando. Sabe o personal CDF, o personal balaca que eu falei? Tem o personal mimimi também. Ah, tem ele. Esse aí vive reclamando. Reclamando que não é valorizado, que o aluno não valoriza ele porque sai de férias e simplesmente abandona ele, que o CREF não valoriza ele, que ele não, se ele aumenta R$10 no valor da hora-aula, o aluno reclama. Então ele só põe a culpa nos outros e ele vai criando obstáculos, né? Esse personal mimimi não é para esse personal que eu quero ajudar a passar dos 10 mil. Esse que quer continuar reclamando, que fique reclamando. Eu quero ajudar quem tem ambição de chegar a um faturamento superior a 10 mil por mês. Certo? É para essas pessoas que eu entrego o meu conteúdo. Então, o que eu mostrei para vocês hoje aqui é que vocês têm que melhorar a técnica de vocês. Eu falo técnica e a técnica abrange diversos pontos. Avaliação física, saber lidar com doenças, programação de treino, periodização, ter uma estrutura padrão de treino, certo? Mas essa técnica tem que estar aliada com a parte de vendas.
E aí se encaixa aqui outras situações. Marketing, né? Estratégias de captação de aluno, estratégias de retenção. Então, esse conjunto, né, de técnica com essa parte de negócio é que vai fazer sim você chegar nesse faturamento de 10 mil por mês, certo? Muito bem. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto que eu trouxe hoje, sobre nível de capacidade funcional, escrevam para mim nos comentários. E já me falem também se vocês já usaram essa classificação. Importante saber isso. Quanto mais direcionado, mais específico o treino para os alunos de vocês, mais valorizados vocês vão ser. Certo? Esse era o assunto de hoje. Eu volto na próxima terça-feira, às 15 horas, com mais uma live aqui no canal da Ativa. Obrigado a vocês todos que estiveram aqui e um bom final de semana.